Muito boa noite, sejam bem-vindos à Conversa que Faltava, o programa de todas as segundas-feiras, primeiras segundas-feiras do mês, aqui no canal do YouTube. Hoje voltamos ao assunto da mediunidade, onde começámos no programa anterior. Um assunto que mexe com as pessoas gostam de falar, algumas são mais reticentes, mas há pessoas que são mais abertas. É um tema muito interessante e nada melhor do que ter pessoas experientes connosco para abordarmos esta questão. Hoje, como foi sendo dito, vamos ter dois convidados. Para já temos só aqui a Sónia, que está ali em cima, o Nuno, que é o outro convidado, há de se juntar a nós ao longo desta emissão, e temos connosco, como sempre, a nossa Lai Bastos, que tem dado a sua visão e também a sua experiência sobre estes assuntos. E é precisamente com ela que vamos começar a noite. Boa noite, Lai, mais uma vez. Obrigado pela tua disponibilidade para estar aqui mais um pouquinho à conversa connosco. Hoje, com a companhia da Sofia, aí a passar-te os apontamentos, digo eu. Olha, uma entrada em grande, não podia ser melhor. Primeiro, boa noite, mais uma vez agradecida, Jónia, agradecida à Sónia e ao Nuno, que também ainda vai entrar, e a todos aqueles que estão deste lado, porque isto faz um pouco parte de uma das missões que eu tenho na vida. Vamos falar sobre a mediunidade, já falamos no outro programa. Hoje temos pessoas que querem partilhar a experiência de vida vivendo com a mediunidade e o que é que nós temos vivendo ao longo deste tempo para que consigam ter qualidade de vida e uma vida normal. A Sónia é um dos casos incríveis que eu tenho vivido de perto. Temos vivido experiências únicas, experiências que não se vivem duas vezes, e uma partilha de conhecimentos incríveis que vocês vão ter a oportunidade de ouvir na primeira pessoa. E quando falamos de mediunidade é muito importante que se fale também da parte emocional, da forma como nós vemos a vida, da forma como nós encaramos a vida, da forma como nós nos aceitamos. Não é? Não basta só dizer eu sou espiritual, eu sinto coisas, eu vejo coisas, eu faço coisas. Não, a mediunidade vai para além disto tudo e temos que ter a consciência que a nossa parte emocional tem que ser saudável. Nós temos que compreender o que é nosso, compreender o que não é nosso e, acima de tudo, ter uma postura muito positiva perante a vida. Então é muito importante trabalharmos, e é isso que eu também faço nas sessões, nas consultas, trabalhamos muito a parte emocional da pessoa. Uma alma pode ser forte, mas se a mente dessa pessoa for uma mente frágil, uma mente menos forte, uma mente ruminante, até com pensamentos ruminantes, etc., uma mente negativa, essa pessoa vai estar num sofrimento muito grande e a mente e a alma nunca se vão encontrar. Vai existir sempre dentro dela um grande desequilíbrio. Então, uma mente forte é um caminho muito grande para que o conhecimento da alma, o conhecimento do espírito, possa emanar através de tudo. E a pessoa em si consegue ter mais qualidade de vida a todos os níveis. Porque viver com mediunidade é preciso saber viver com ela, de forma a ter uma vida completamente normal. Então, a parte emocional é muito, muito, muito importante. Claro. E melhor que eu, a Sónia poderá falar na primeira pessoa, porque eu vivo com isto desde os meus 3 anos de idade. Tudo que sei, como já disse, sem me querer repetir, mas vou-me repetir, aprendi sozinha com algo que realmente me guia desde que nasci, mas sei que se não houver um conhecimento, se não houver uma força interior muito grande, a vida pode ser de muito sofrimento. E acredito que hajam pessoas muito, muito sofredoras e muitas vezes por esta razão. Então é muito importante até que a ciência se abra mais para podermos ajudar, em muitos casos, a nível emocional, a nível mental, que poderão ser ajudados de outra forma.
E isso poderá falar um pouco sobre isso. Claro. Nós começámos, e também já no outro programa falámos sobre a importância da família, e tu mencionas muito a questão da qualidade de vida. Há pessoas que podem não estar por dentro do assunto. Vamos ter aqui 2 convidados que têm também uma base familiar que os sustentou, exatamente, que os compreendeu e que os ajudou. E isso também faz parte da questão que tu falas da qualidade de vida. Viver com isto e viver com isto em família é muito importante. Primeiro, porque a família deve saber o que se passa com essa pessoa, não é? Porque muitas pessoas escondem, não é? E entram em depressão, têm comportamentos um bocado estranhos, isolam-se, etc. Então, quando nas minhas consultas eu percebo que existe alguém com mediunidade, e eu costumo dizer não há mais, não há menos, há simplesmente mediunidade, mas dentro daquilo que é, se eu sentir que é preciso ensinar a família, explicar à família, caso haja uma situação em casa que pode acontecer, o que é que eles têm que fazer, o que é que a pessoa tem que fazer, é muito importante. E a base familiar é de uma importância grandiosa nestas situações, porque nós precisamos de quê? De paz, todos nós, não é? Muito mais, não é que seja muito mais, todos nós precisamos de paz, mas nestas situações a paz, o equilíbrio, o bem-estar interno é muito importante. Então é muito importante que o marido, o companheiro, whatever, os pais, abram um pouco a mente para situações destas, porque há muitas situações escondidas. E eu faço questão mesmo de ajudar as famílias a explicar-lhes o que é e o que é que fazer em determinadas situações, para que essas pessoas possam viver em paz. E acredito que, sim, e no meio dessa tua tentativa, que também não deve ser fácil, porque muitas vezes isto ainda é um assunto que, embora cada vez seja mais falado e haja mais evidências, eu não vou dizer científicas, porque a ciência ainda é um bocado reticente neste tema, e tu há pouco disseste que era necessário que se abrisse mais, embora já haja uma abertura, mas se calhar não na medida do possível. Mas se para a própria pessoa não é fácil assumir o dom, a condição, seja lá o que lhe quiserem chamar, que tem, para a família, se não forem também pessoas de mente aberta, mais difícil se torna. Sim, sim. Quando há estas situações é preciso, eu falo sempre, e este assunto está a ser falado aqui na primeira pessoa, não queremos de todo ferir suscetibilidades nem ninguém. Quando estas coisas acontecem, eu tenho sempre muito cuidado nas palavras que uso, da forma como abordo esta situação, porque nem toda a gente está preparada. E só abordo estas situações quando há situações visíveis, por exemplo, uma pessoa que possa incorporar, uma pessoa que possa fazer e sentir determinadas situações que não tem como esconder. Então, eu aí tento ajudar de uma forma muito, muito soft, eu sou uma pessoa muito soft, mas para que as pessoas consigam compreender, primeiro sem medo, porque isto não é preciso, olha, o Nuno está a entrar, não é preciso ter medo, é preciso compreender, e eu fico agradecida porque já há médicos que enviam pessoas, há cada vez mais pessoas a tentarem compreender mais, e ao mesmo tempo também há pessoas que acham que já conseguem salvar toda a gente, que já conseguem ajudar toda a gente, e isso aí é um perigo. Pois. Então isto é um mundo perigoso. Exatamente, e é precisamente também por isso, e queria fazer aqui este parênteses, que estamos aqui e que surgiu a conversa que faltava, porque isto são temas que infelizmente ainda estão sujeitos a muitas, como é que eu ia dizer, também preciso encontrar as palavras certas, mas ainda estão sujeitos a muita dualidade. Há muita gente que faz aproveitamento indevido destas situações, pessoas com estas condições. E também estamos aqui então para esclarecer, para ajudar
e para que as pessoas, de certa forma, fiquem um pouquinho mais educadas sobre este assunto e percebam que não é nenhuma fatalidade ter este dom, e também não é necessário recorrer a pessoas de qualidade duvidosa. Há sempre uma pessoa capacitada para nos ajudar e para nos encaminhar para o melhor de nós. E então, nesse sentido, vamos... Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Lai. Não, acho que se calhar agora melhor que eu, deixarmos fluir com a Sónia e com o Nuno, que já está aqui, ele vem... Que venha em segurança, ele vem no carro, porque para ele isto também é uma missão, não é? Dar a cara aqui é preciso ter coragem, por isso é que eu tenho que lhes agradecer eternamente. Estarem ao meu lado nesta situação, é preciso confiarem muito em mim e sentirem que, se de alguma forma eles conseguem ter qualidade de vida, aquilo que a Sónia e que o Nuno pretendem é que outras pessoas consigam ter qualidade de vida, consigam viver de uma forma saudável. Então isto é uma missão também para ti, que nos estás a permitir, porque nada acontece ao acaso, tu estás-nos a permitir que a mensagem passe de uma forma saudável. Por isso é que eu digo, juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. Sim. A ideia é mesmo essa, é trazer isto para estas plataformas, para que as pessoas entendam e sintam segurança quando estão a passar por situações que podem desconfiar, mas aqui assim acabam por ter a certeza e sabem que há pessoas que estão disponíveis para as ajudar de uma forma sem interesse, por assim dizer. Sim. Antes de passarmos aos nossos convidados, relembro que podem deixar o vosso like no vídeo para este chegar a mais pessoas, como diz aqui o nosso oráculo. Partilhem também o vídeo, que é para que mais pessoas possam assistir a este programa e também fazer o canal crescer. Subscrevam, porque assim também é uma forma de vos trazer conteúdos de interesse como este e outros que no futuro virão a aparecer. Vamos introduzir os nossos convidados. Vou começar ali pela Sónia. Sónia, boa noite. Obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Tu estás a assistir desde o início. Como é que tu olhas para este teu dom, para esta tua condição, e como é que foi que te adaptaste à vivência com ele? Olá, boa noite. Agradeço a ti, Johnny, e a ti, Lai, eternamente grata por Deus te ter posto no meu caminho. Olá, Nuno. É assim, isto nem sempre foi fácil, aliás, o início foi muito difícil, porque eu não compreendia sequer o que é que me estava a acontecer. Eu sempre me senti um bocadinho diferente das outras pessoas e achava que era só diferente, mas a partir de determinada altura, tipo aos meus 37 anos, começaram-me a acontecer coisas estranhas e eu sentia medo, porque tudo o que nós não conhecemos, geralmente temos medo, não é? Claro. E passei por muitas pessoas, pedi ajuda a muitas pessoas que me ajudaram dentro do conhecimento que tinham, algumas não muito sérias até, mas foram experiências, até que um dia me falaram na Lai que eu queria ajudar a minha mãe. A minha mãe já não está nesta terra, mas está sempre comigo. E ela era uma pessoa doente e eu procurei o Lai para ajudar. E na altura eu estava desempregada, fui com os meus pais e a Lai disse-me: sim, eu vou cuidar da tua mãe, mas quem precisa és tu. E eu disse: está bem, mas agora cuidas dela, se faz favor. E passado pouco tempo, tipo 2, 3 meses, voltei ao gabinete com o meu filho. Um miúdo um bocadinho fechado e eu preocupada. Fui lá e disse: lá, eu preciso de ajuda para o meu filho. Ela disse: está bem, eu vou tratar do teu filho, mas quem precisa de ajuda és tu. Até que um belo dia eu consegui marcar
com a Lai e tem sido um processo, não é fácil, que ninguém ache que ser assim é fácil, mas é possível. Ou seja, eu hoje vivo com muito mais qualidade de vida que vivia há 7 ou 8 anos atrás, porque eu não controlava, se é que nós controlamos alguma coisa, não é? Mas a Lai tem-me ensinado muito, ensina-me todos os dias, sempre que eu preciso, é um amor incondicional, é a melhor amiga que eu tenho no universo inteiro. E eu quero deixar o meu testemunho porque, tal como eu sei que haverá pessoas que estão a sofrer neste momento, porque as incorporações provocam, na maior parte das vezes, sofrimento físico, porque o nosso corpo é usado. E eu quero dar o meu testemunho para que as pessoas percebam que são deste mundo, só têm uma sensibilidade acrescida e que isso é possível trabalhar e é possível melhorar. Temos que acreditar, temos que confiar e temos que ter uma pessoa maravilhosa como é a nossa Lai, que nos ensina tanto, que nos faz sempre ver o outro lado da moeda, o lado bom das coisas. Nunca é tudo mau, há sempre algo de positivo numa situação menos boa. E por isso mesmo é que eu aqui estou, para dar esse testemunho e poder ajudar, digamos assim, quem possa estar numa situação parecida, numa situação semelhante. Muito bem. Sónia, tu quando falas e referiste as incorporações, disseste também que foi por volta dos teus 37 anos que começaste a sentir isto com mais intensidade. Nesse momento, tiveste o grande apoio da tua família, certamente. Como é que foi, como é que eles reagiram a esta situação? Isto não era nada de novo na minha família, tanto da parte do meu pai como da minha mãe. E na altura, a minha mãe foi, inclusivamente foi buscar a madrinha dela, que era de Tomar, a minha mãe era de Tomar, e era uma pessoa que convivia com estas coisas. Nos antigamente, porque não sei se antigamente acontecia mais, se acontecia menos, não sei, eu acho que a sabedoria era diferente, digamos assim. E ela na altura veio e tentou-me ajudar dentro do que ela sabia, e ela já me tinha passado algumas orações que ela costumava fazer, porque tanto ela como a minha avó, a minha bisavó, cuidavam de pessoas, cuidavam de bebés, quando os bebés tinham aquelas cólicas, e elas tinham uma oração que diziam, e punham a mãozinha na barriga e os bebés melhoravam. Pronto, isto nunca foi um assunto completamente desconhecido da minha família. É assim, foi muito assustador, mesmo para o meu marido foi muito complicado, e ele aceitou muito bem, ajudou-me sempre, ganhou uma capacidade de falar com eles, digamos assim, de ajudar quem me procurava para fazer uma travessia para a luz, digamos assim, porque chegaram muitas vezes casos desses, e ele adaptou-se e ajudou-me e ajuda-me sempre que preciso, e mesmo a minha filha ainda era pequena na altura, e o meu pai explicou-lhe com palavras muito simples o que é que se estava a passar, e ela aceitou muito bem e já me ajudou, inclusivamente, mais velhinha já, mas tive sempre o apoio deles. Acredito que quem não tem apoio, o sofrimento ainda há de ser maior. Porque uma pessoa lidar com este tipo de situações sozinha é aterrador. É uma pessoa que é capaz de
achar que é completamente fora deste mundo, e no fundo é viver um bocadinho com um pé aqui e outro pé lá, digamos assim. Mas é muito difícil uma pessoa ver que é diferente dos outros e achar, eu se calhar sou maluca, eu estou a ouvir coisas, ou eu estou a sentir coisas, ou eu estou a ver pessoas, e eu acredito que quem não tem apoio familiar seja muito mais complicado. Claro. Falaste nas incorporações. Como é que tu sentias, ou em que altura é que tu te apercebias que algo vai acontecer, vai aparecer ou vai surgir aqui alguma situação? Eu sentia muitas vezes ao fim do dia e sentia um ardor, uma sensação estranha na boca do estômago, uma má disposição, um aperto no peito, como se algo quisesse sair de dentro de mim. É muito estranho explicar. Havia vezes que eu tentava levantar-me do sofá, porque eu fazia sinal ao meu marido e eu não queria que os meus filhos não estavam minimamente preparados, não é, para assistir a uma coisa assim, e eu resguardava-me no quarto. Claro, e o meu marido ia comigo, às vezes quase que não conseguia lá chegar, porque houve vezes que eu caí no meio do caminho, no meio do corredor. Mas era uma sensação agora é muito diferente. É algo um bocadinho mais, eu não digo controlável, porque eu acho que isto não se controla. Eu acho que consigo falar e comunicar com eles dentro de mim. Não sei se me consigo, se calhar me estranho dizer isto assim. Mas sim, é como se eu estivesse a ter uma conversa com uma pessoa que está ali ao meu lado, só que não se vê fisicamente. Claro. Posso só dizer aqui uma coisa, se me permitem? Eu ia passar para ti, mas assim já podes começar. Quando a Sónia fala deles, é muito importante que temos que explicar quem são eles, o que é isso. A Sónia é médium de incorporação. Ela canaliza energias, canaliza almas, espíritos, aquilo que nós lhe quisermos chamar. Eu gosto mais de falar de energias, mas na verdade são almas. Ela canaliza a informação de um plano espiritual para um plano terreno. Nós agora estamos a comunicar aqui os três e alguém nos está a ver, é a forma que nós temos de comunicar no mesmo plano, mas a vida vai para além da vida, acreditando ou não as pessoas nesta situação. Por isso é que no catolicismo, na religião católica, se fala na ressurreição. Isto aqui não está ligado a nenhuma religião, mas eu sou católica e fala-se muito da ressurreição, que é a vida para além da vida. A vida é uma continuação, a morte é uma passagem para a continuação de uma vida num outro plano, ou de luz, que é o céu, ou no plano da escuridão, ou das trevas, que, segundo aquilo que nós sabemos pela nossa religião, está dito como o inferno. É um plano positivo ou um plano negativo. Quando do outro lado querem comunicar, vão comunicar normalmente com quem os sinta, com quem os ouça, com quem fale por eles. E por isso é que os médiums, a Sónia é médium, o Nuno também é médium, conseguem canalizar essa informação de um plano que não é terreno. Em que conseguem, agora a Sónia está num patamar em que consegue estar em qualquer lado de uma forma natural. Há um controle sem ser controle, mas ela tem o comando do próprio corpo dela. E consegue fazer essa comunicação agora, porque tem esse conhecimento de uma forma diferente. Por isso é que a Sónia fala, eu falo com eles é com aqueles que a procuram. Não é? Segundo a ciência, nós podemos associar a isto a casos de problemas mentais. É verdade, há pessoas que dizem que sentem coisas e ouvem coisas e
E nós sabemos que são problemas mentais, mas também há problemas espirituais. Também há pessoas que nascem com essas capacidades, que são as chamadas são características extrasensoriais, é ter os olhos azuis ou os olhos castanhos, é o não comunicar ou o comunicar. Não é? Então, viver com isso é preciso saber viver com sabedoria, e quanto mais equilíbrio a pessoa tiver na vida dela, e mais a família também estiver conhecimentos para isso, vão conseguir ajudá-la de uma forma natural. Tenho aqui a Adélia a dizer, mediunidade pode ser confundida como sendo distúrbios mentais. Pode. O que é mental e o que é espiritual, não é? Quando não há este conhecimento, quando não há este conhecimento e esta ajuda, eu conheço pessoas que já procuraram um médico, já tiveram internadas e, no entanto, elas tinham uma situação destas. Não quer dizer que as pessoas que lá estejam não têm problemas mentais, eles existem, não é? Por isso é que eu digo sempre que a ciência e esta parte da espiritualidade deviam caminhar lado a lado. Porque nem tudo é doença e nem tudo é espiritual, mas ambas as coisas existem, não é? E normalmente quando há esta situação, há muitas vezes uma tendência a puxarem a uma certa depressão, a uma certa tristeza, e a pessoa diz, eu sinto-me tão triste, eu estou tão em baixo, eu não tenho razões para estar assim. E aí nós temos que perceber o que é, não é? E a Sónia, neste sentido, pode falar, e é da mesma maneira que o Nuno pode falar. Tanto o Nuno quanto a Sónia são casos extraordinários. A Sónia nunca vai deixar de ser o que é, o Nuno nunca vai deixar de ser o que é, mas hoje em dia vivem com qualidade de vida. Hoje em dia sorriem. Hoje em dia compreendem o processo e compreendem aquilo que a Sónia falou, aquela sensação que ela tem na boca do estômago, é o botão de alarme que ela tem de que algo ali está para acontecer. E ter este conhecimento é fundamental. Exato. Muita gente vamos tentar introduzir aqui o Nuno nesta conversa. Eu estou ali a vê-lo, mas eu acho que ele deve estar com alguns problemas de internet. Parece-me que a imagem está frisada. Nuno, boa noite. Não sei se me estás a ouvir. Não, está, agora acabou por perder a imagem. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ele está aqui mesmo connosco. Mas pronto, quando falamos de energias, estas coisas também acontecem. E quem acompanha a conversa já estão habituados, porque já tem sido frequente estas tentativas de sabotagem, por assim dizer. Mesmo. Nuno, estás aí? Não está. Não está. Olá, a Sónia falou que teve esta sensação aos 37 anos. Portanto, normalmente quando nós ouvimos crianças, jovens, pessoas de idade mais jovens. Isto só para dizer que isto pode ser em qualquer idade. Não tem que ser em criança, nem tem que ser só em adulto. Isto, qualquer idade, qualquer pessoa em qualquer idade pode desenvolver esta capacidade. Pode explotar. Nós nascemos todos nós nascemos da mesma forma, todos. Por isso é que se diz que as crianças, quando são muito bebés, às vezes olham e riem-se e dizem, entre as montes dizia-se muito, elas estão a olhar para os anjos, elas estão-se a rir para os anjos. Não é? As crianças têm uma sensibilidade muito grande e com o crescimento pode essa sensibilidade, esta capacidade, pode acompanhá-la no seu crescimento ou pode estagnar ou simplesmente desaparecer. E pode, às vezes, desabrochar mais tarde. Não há um protocolo para isto, não é? Por isso é que eu digo sempre, isto tem que nascer com as pessoas e tem que prevalecer tem que prevalecer dentro de nós. Porque isto, eu costumo dizer, um dom, ele tem que nascer com a pessoa. Isto não se aprende num curso, não se compra num supermercado. Isto tem que nascer. E às vezes a vida muda, às vezes uma doença, uma mudança, algo que acontece que vai buscar aquilo que já está lá dentro da pessoa.
O meu caso é desde os 3 anos, eu cresci com isso sempre. Outras pessoas aparecem mais tarde. E outras pessoas nunca têm nada, e está tudo certo. Como há aqui pessoas que me acompanham que dizem: e eu não quero ser assim, eu não quero sentir isto. Eu disse: até tu te conheces, quando tu te conheces na verdade quem és, mais tarde nós falamos. Porquê? Porque não é fácil viver com isto, mas é possível e maravilhoso viver com isto. Sem isto não era a mesma coisa. Pois não, Sónia? Não, não era, não. Se pudesse escolher... Não, eu escolhia novamente esta condição. Eu pedi muitas vezes no início para não sentir, para que não me acontecesse, porque causava-me tanto sofrimento, eu tinha tanto medo. Eu lembro-me da primeira vez que aconteceu, cheguei aqui à sala e só disse ao meu marido: manda-o embora, por favor, manda-o embora, manda-o embora. E ele não percebia nada do que eu estava a dizer. Olha o Nuno. Acho que agora temos o Nuno. É isso. Finalmente temos o Nuno, ele está aí todo contente. Acho que agora Olá, temos o Nuno. Nuno, boa noite, obrigado pela tua disponibilidade, pela tua perseverança em estar aqui esta noite connosco. O prazer é todo meu, é com muito orgulho que estou aqui, com muito prazer. Boa noite às duas princesas, às duas mulheres, mais duas mulheres da minha vida, na qual já presenciamos e partilhamos muitas experiências boas, porque na realidade são experiências boas, porque nada acontece por acaso. Portanto, elas são boas porque as pessoas que estão à volta também fazem com que nos sintamos parte delas, ou seja, a entrega é total e a confiança é total. E daí, contra tudo e contra todos, contra as tentativas de sabotagem, nós estamos aqui porque o amor vence sempre. E como somos 3 pessoas, ou 4 neste caso, incluindo o Johnny, mas que é a primeira vez que estou a falar com ele e já vi que tenho uma vibe fantástica, e tenho muita luz, e é isso que queremos. Mas aquilo que eu já partilhei com a Lai e com a Sónia faz com que tenha uma proximidade maior e um contacto maior, e esta é uma das não seria, são coisas ou algo que acontece. Conseguem-me ouvir? Nós estamos a ouvir, sim. Sim, continua. Continua. Sim. Ok, bem, é que isto foi tudo outra vez abaixo, voltou assim, mas pronto, está aqui tudo assim, sempre aqui uma confusão chamada labaredas por todo lado, mas pronto, isto já acalma. Aquilo que eu estava a dizer é que contra tudo e contra todos, o amor acaba por vencer. E o bem acaba por vencer. Então, como estamos 3 pessoas super conectadas com a mesma força, com o mesmo amor, e a vontade de partilha é tão grande, que nada nos consegue vencer. E o amor acaba por ser a cura de tudo, não é? O amor acaba por ser a cura de tudo. Quero pedir desculpa pelos estes pequenos quiproquós que estão a acontecer, mas faz parte. E dizer que estou muito orgulhoso de estar aqui. Se eu estou aqui hoje também é porque me entreguei de alma e coração à Lai, e depositei a minha vida nas mãos dela. Se me permitem, eu vou só contar uma pequenina passagem só para nos situarmos. Eu tive um problema, eu sou músico profissional, antes de mais eu sou músico profissional, e tive um problema. Perdemos. E disse que tinha o cama ou cadeira, portanto, trombone esqueça. E agora, já voltei? Já. Perdemos ok. Então, como eu sou instrumentista de sopro, toco um instrumento que é trombone, e faço muita pressão na parte da cervical, e tive algo que me aconteceu na cervical, porque eu não vejo isto como um problema, eu vejo isto como uma rampa de lançamento, porque uma coisa
menos boa, e tudo depende da carga em que nós pomos nas palavras. Se nós dissermos que foi algo mau que nos aconteceu, isso vai ser algo mau. Mas se foi uma coisa menos boa que nos aconteceu, que nos abriram 500 portas e 1000 janelas. Portanto, nós temos que olhar para os problemas como algo normal. Ou seja, encarar isto de uma forma super tranquila e acabar por nos conhecermos. Porque isto levou a ter um encontro com a Lai, porque diziam que eu tinha um problema na cervical gravíssimo, tinha 7 hérnias, eu tenho 7 hérnias discais, tenho uma epicondilite, tenho uma tendinite no supraespinhoso, tenho uma tendinite no trapézio superior, uma tendinite no trapézio inferior. Quer dizer, eu estou completamente inconvalescido, ou seja, já não me mexo. Ou seja, agora já me disseram aqui, opa, acabou. Não. A força e a cura vem de dentro. E houve 2 coisas ou 3 nestas coisas todas que foi uma situação muito gira. Eu conheci uma malta espanhola, que também são músicos, que tinha um primo que fazia e trabalhava vários aspectos de terapias alternativas, ditas alternativas, e que eu haveria de encontrar uma pessoa chamada Lai no Porto, que era a pessoa, ou seja, uma coisa assim do outro mundo. Uma coisa do outro mundo que nunca pensei que isto fosse acontecer. E quando chegares ao Porto, vais encontrar uma senhora assim, que se chama Lai e que não sei o quê. Eu nunca a vi, não a conheço, mas sei que ela está no Porto e eu sinto a energia dela, portanto é com ela que vais ter. Ou seja, eu convidei um músico espanhol para vir à minha orquestra tocar. Não me conhecia de lado nenhum. Ao fim de 5 dias, éramos como irmãos. Por sua vez, me convidou para ir à Espanha, trabalhar à Orquestra Nacional de Espanha. E eu lá fui trabalhar à Orquestra Nacional de Espanha. E por sua vez, conheci o primo dele, que me disse para encontrar a Lai. Ou seja, uma coisa que eu fico assim, onde é que eu estou? Onde é que isto está? Resumindo e concluindo, vim de Espanha para cá, andei a tentar procurá-la lá e tal, e não encontrava, porque lá está. Ora bem, as dores eram horríveis, porque eu tinha dores horríveis na cervical, então, pá, vou Que pena não se ouvir bem. tudo o que aconteceu. Que pena não se ouvir bem. Depois com a live. Ele no dia. Nuno, não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. Nuno, não estamos a ouvir. Ele virou. Sim. Eu acho que ele também não nos está a ouvir. Estamos a ouvir com muitos cortes. Vamos ver se ele regressa a nós. Enquanto ele tenta regressar a nós, Lai, pronto, já deu para apanhar aqui um pouquinho daquilo que o Nuno contou, da forma pelo menos como chegou a ti. Não é a primeira vez que as pessoas chegam a ti assim, desta forma. Não é a primeira vez. Há pessoas que... são tantos os casos que não tenho palavras, mesmo pessoas que vêm lá de fora, mas o Nuno tem uma particularidade, que é, o Nuno foi aquela pessoa que eu vivi experiências brutais. Posso dizer que o Nuno tentou-me mandar para uma janela fora... pela janela do meu gabinete. Vivemos experiências incríveis numa igreja. Eu não sei se agora já estás a ouvir, Nuno.
Eu estou a ouvir, só que a tentativa de boicote... O relato do Nuno é muito importante que o ouçam, assim como o da Sónia, claro, são relatos diferentes, grandiosos e poderosos, mas aqui temos uma vertente, eu costumo dizer que é aqueles casos que se vêem nos filmes. Pois. Sim, mas daqueles de Nuno, Hollywood. continua a contar a história que estavas a contar. Continua a contar o que nos estavas a transmitir. Estava a ser interessante. E então, depois de ter conhecido toda essa malta em Espanha, voltei para Porto e não consegui encontrar a Lai de forma nenhuma. Ou seja, havia boicote a todo momento e eu não conseguia chegar à Lai. Conheci um ortopedista fantástico. Uma pessoa, um ser humano incrível. Que me disse assim, no dia que eu lá fui, ele deve ter a minha idade, a rondar os 40, entre os 40 e os 45, anda por aí, extremamente novo, uma pessoa fantástica. Daquelas pessoas que está a consultar os doentes e está a olhar nos olhos, está a ver a profundidade da pessoa, parece que está a ler a alma da pessoa, é fantástico, é um tipo de sensação de estar do lado do paciente e sentir isso por parte de um médico, é fantástico. E então ele disse-me, olha, você daqui já não sai, você vai, trombone esqueça, porque isso, olha, acabou. Portanto, ou tem cama ou tem cadeira. Você agora escolha. E eu disse, olha, isso é uma desculpa muito... eu disse, isso é algo que a mim não me assiste muito. Diz ele, pronto, mas olha, eu tenho uma solução, venha comigo. Epá, eu parecia o Corcunda de Notre Dame, com o nariz no chão, todo dorido, epá, umas dores horríveis, não me... epá, impressionante, levou-me à porta do bloco operatório. Vamos entrar, Nuno, vamos entrar. Eu olhei assim para ele. Está a brincar comigo, não? Eu não vou ser operado. Ele, pois, era exatamente isso que eu queria ouvir. E viemos outra vez para o consultório. Aí foi o ponto de partida que depois, ter conhecido a Lai faz todo o sentido. Ou seja, o que aquele médico quis foi perceber o tipo de energia e de força interior que eu tinha para dar a volta ao problema. Porque muitas vezes nós temos o problema porque somos nós que o criamos na cabeça e vamos alimentando esse problema. Portanto, ele quis ver a capacidade de reação que eu tinha perante esta adversidade que me estava a acontecer. E eu disse-lhe, eu não vou ser operado, eu vou curar e eu vou continuar a tocar trombone. Pode demorar, mas eu vou lá chegar. E depois, por sua vez, conheci não, que já somos amigos há muitos anos, uma pessoa que já tinha estado com a Lai e conhece bem a Lai, a Cláudia, contrabaixista, Cláudia Rodete, que a Lai conhece bem, e foi ela que me facultou o contacto da Lai. Nós cruzámos-nos e depois ela pediu-lhe o contacto e eu aí sim fui ter com a Lai. Após ter conhecido a Lai, bem, eu sabia que eu tinha alguma coisa de diferente, porque desde criança, que eu quando acordava de noite para ir à casa de banho ou qualquer coisa, eu sentia que estava sempre a ser perseguido, ou seja, eu acabava por ter algum tipo de, não era medo, mas eu sempre fui muito sensitivo e sentia tudo e mais alguma coisa à minha volta, mas eu não entendia o que era aquilo, e a única sensação que eu tinha era de medo, porque era algo novo e eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer. Hoje percebo o que era isso, mas foi 37 anos ou 30 anos depois, não foram 37, mas foram 30 anos depois é que percebi tudo isto e que já estava a ser, ou seja, eu já era assim, mas não sabia o que era. Resumindo e concluindo, comecei a lei, eu perdi 70 quilos. Num ano perdi 70 quilos. Eu decidi perder o peso porque quis, fui pai e o meu filho andava, papá, vamos brincar. Eu, vai à mãe, não tenho paciência, cansado, pesado, ou seja, não tinha energia para nada. Era para tocar, eu dormia 12 horas por dia, mínimo. Ou seja, tinha que dormir, eu pesava 152 quilos. E decidi, depois de ter sido pai, o meu filho tinha 3 anos, começou a andar, não sei o que, precisava de mim, e eu digo, como? Olho para o lado, vejo uma alma daquelas pura que precisa de mim e eu aqui
comecei não, aquilo começou-me a mexer aqui, claro, com os meus botões. Eu disse, tenho que fazer qualquer coisa. Comecei a emagrecer, perdi 40 quilos. Depois de perder esses 40 quilos é que veio todo o processo da cervical, porque saiu a gordura, que era o que estava a fazer a cama de todos os elos, dos discos, de tudo, ou seja, a gordura era o que estava ali. Saiu a gordura, aquilo ficou tipo tijolo em cima de tijolo, sem cimento no meio, ou seja, cada vez que eu fazia assim, eu não conseguia fazer. Depois de ter perdido esses 40 quilos, veio as dores, todo esse processo do médico, e depois fiquei em casa. Eu tomava morfinas, corticoides, eu era 30 por uma linha. Eu em 2 meses perdi mais 30 quilos porque eu não dormia, não conseguia comer, as dores eram horríveis. Depois de ter conhecido a Lai, um mês depois, eu não tomava um medicamento, eu não tinha ponta de dor. Eu fazia 12 quilómetros a caminhar por dia, como se fosse, sei lá, eu parecia que era um maratonista. Uma coisa que parecia que já estava intrínseca. E vinha descobrir, em todo este processo, com a Lai, eu sei onde é que está a causa de tudo isto que me aconteceu. Eu consegui lá chegar. Eu, quando era mais novo, eu ganhei vários concursos em orquestras de jovens. Eu tive numa orquestra chamada Gustav Mahler Youth Orchestra, que tem sede em Berlim, que era criada e foi criada pelo Caraiá e o Abado, Cláudio Abado. Entrei, fui o primeiro português a romper essa barreira, fui o primeiro instrumentista de trombone a romper essa barreira. E já naquele tempo em Bolzano, o estágio foi em Bolzano, uma cidade italiana, mas completamente alemã, mas italiana. Eu passeava nos jardins e andava lá e dizia, é isto que eu quero fazer, é tocar em orquestra, não sei o quê. 20 e muitos anos depois aconteceu-me isto. Já tive outras peripécias de acidentes e coisas que não lembra a ninguém. Mas a minha missão nesta vida é tão forte que eu ainda não tinha tudo feito e precisava de fazer muito mais, ainda tenho muito mais para fazer, por isso não era a minha altura. E consegui perceber que outra vez a perder o Nuno. Não sei se estou a ser ouvido. Não. Agora sim. Sim. Conseguem-me ouvir? Sim, sim. Sim. Ok, mais uma tentativa, mas isto é normal e vai ser, e vão tentar. Portanto, eu agora perdi-me um bocadinho naquilo que estava a dizer com estas coisas, acabei por perder um bocadinho o raciocínio e peço desculpa. Estavas a falar que conseguiste perceber. Mas, e então, 20 e tal anos depois, 20 e tal anos depois, 20 e tal anos depois, tudo ir abaixo, não sei se me estão a ouvir, se... Agora deixámos de te ouvir novamente. Só que uma parte que eu acho que é muito importante, enquanto não ouvimos o Nuno, eu nunca digo a ninguém não me ouvirem para deixar de tomar medicação. Sim, eu ia a esse ponto quando o Nuno terminasse a intervenção. Porque também é importante para que as pessoas percebam também estas questões. Nuno, estás de volta. Ok. Estou aqui. De volta ao futuro, como costuma dizer. Regresso ao futuro. Ou seja, então, foi preciso fazer o retrocesso de 20 e tal anos para perceber que aquilo que eu idealizei para a minha vida, ou seja, algo que eu tinha, que estava aqui e que está, porque eu, 20 e tal anos depois, ganhei o concurso na Orquestra do Porto, na minha cidade, sem ter que sair de fora, ou seja, tudo às mãos, e eu consegui agarrar esse passarinho. Porquê? Porque nessa altura eu já tinha idealizado tudo isto. Só que durante esses 20 e tal anos eu fiz muitas outras coisas, conheci muitas outras coisas, desenvolvi muitas outras,
mas nunca olhei para o Nuno. Eu nunca olhei para mim. Eu estava rodeado de pessoas, estava à volta, estava rodeado. Eu trabalhei em televisão, eu fiz 30 por uma linha. E onde é que esteve o Nuno nesse tempo todo? Estava em todo o lado, mas o Nuno não estava, porque o Nuno nunca olhava para o Nuno. O Nuno nem sequer fez nada daquilo que tinha idealizado. Ou seja, e depois de ter conhecido a Lai, comecei a perceber que muitas vezes há tudo o que tu planeias, toda uma ação gera uma reação, tudo o que tu fazes hoje há a lei do retorno. Ou seja, há muitas coisas que nós, quando idealizamos, temos que as cumprir, temos que as fazer. Porque se tu tens esse sonho, tu tens que realizar. Porque muitas vezes nós vamos, arrependo-me de não ter feito isto, ou de não ter feito aquilo. Epá, se não fizeste, não te arrependas. A gente só se deve de arrepender do que faz. Não digas que vais fazer, faz. Põe as mãos na massa, vai à luta. Aqui é muito importante uma coisa, Nuno. Tu chegaste a esta conclusão porque te conhecestes. Porque eu me permiti... Lembras-te da nossa primeira sessão? Eu permiti... Lembras-te da nossa primeira sessão? Completamente. Lembro como se fosse hoje. Como se fosse hoje. A primeira foi aquela pela janela, não foi? Não. Essa foi a segunda. A primeira sessão foi quando tu começaste a falar. Não, a primeira sessão. Sabes porquê que eu digo isto? Foi. Sabes porquê que eu digo isto, Lei? Desculpa, mas sabes porquê que eu digo isto? Porque cada vez que eu estou com a Lei e cada vez que... eu estou a falar em vários, não estou a falar só não, estou a falar em vários. Porquê? Porque para mim não há um. Porque um é sempre, cada vez que nós estamos juntos, é sempre algo novo. Há sempre coisas novas. Tu estás sempre a aprender, tu estás sempre em constante evolução. Portanto, para mim, eu não vejo... há um ou dois que me marcaram profundamente e que os guardo religiosamente e que me dizem a mim, lá. Diz? Podes partilhar se quiseres, porque eu acho que é importante a partilha de situações que marcam a nossa vida e que nos faz ver, na verdade, que dentro da nossa realidade há realidades que nós próprios desconhecíamos. E só conhecendo essas realidades é que nós hoje somos. Eu acho que eu acho que o que me está aqui e que me está a ser permitido por mim para dizer, ou seja, está-me a querer falhar as palavras porque eu só devo dizer aquilo que eu quero dizer e da forma que eu quero dizer. Portanto, houve algumas que me marcaram muito, são extremamente, se calhar, pessoais, poderei partilhar, mas acho que hoje não é o momento e eu não me estou a sentir bem para partilhar essa, porque foi extremamente forte, extremamente pessoal. Já partilhamos noutras alturas e eu andei bastante mal durante muito tempo e não sabia porquê. Eu hoje percebo que é quando me começa a falhar as palavras é para eu me calar. Eu não posso ir mais do que isto porque eu tenho que me respeitar a mim, os outros e mais alguém. Isto é sinal de quê? Isso é sinal de evolução e que tu já Portanto, conheces. eles não me estão a dizer... E é sinal de respeito para com quem me ajudou. Eu não posso ir além daquilo que me é permitido. Antes de eu me conhecer como conheço hoje, falar, não sei se me estão a ouvir, mas eu hoje só faço o que a minha alma permite e o que o outro me permite que eu faça. Eu hoje fui chamado a atenção por eles, através de alguém, que eu deveria ter cuidado da forma como utilizo o meu lado mais espiritual e o meu lado mais pessoal. E eu fui muito claro com... Eu estou muito orgulhoso daquilo que vou dizer e estou muito grato ao Lai e a eles
porque eu, antes das coisas acontecerem, há um defeito que eu tenho. Não sei se é pela cor, ou seja lá o que for, eu acho que a mostarda chega-me ao nariz muito rápido. Eu consigo cheirar a mostarda muito rápido. E então, porquê? Porque sou sensitivo. E quando eu sinto, ou vem por bem ou vem por mal. E quando vem por mal, tu sentes mesmo. Ou seja, sentes, e eu não quero isso, porque eu não quero mal para ninguém, eu não quero estar de mal com ninguém. A minha missão aqui é ajudar. Eu não me importo de ser prejudicado. Eu prefiro ser prejudicado por fazer o bem do que ser prejudicado por fazer o mal. Esta é a minha filosofia. Isto é a nona evolução e é tudo aquilo que tu tens, tu tens absorvido todas as sessões que se faz. Muito bem. Não está. Estamos de novo com problemas a ouvir o Nuno. Deixa eu ver se ele retorna. Enquanto isso, Sónia, tu viveste algumas destas questões que o Nuno relatou aqui também. Passou-se algo parecido contigo ou foi mais, de certa forma, mais leve? Sim, passaram-se algumas situações fortes, mais intensas. Num dos cursos de Reiki da Live. Eu fui chamada a atenção. Eu lembro-me que numa das formações que tivemos, eu e uma outra pessoa que estava a ter a formação, acabamos por partir uma marquesa. Normal. Por vezes a força com que ficamos não é a nossa força. Eu não tenho aquela força. Sim, e houve situações menos boas, se calhar, se eu possa dizer assim, difíceis, sofredoras, mas fazem parte do meu caminho, não é? E tem vindo a ser cada vez menos frequente, muito mais suave. É diferente. Não quer dizer que não aconteça. Por vezes há essa necessidade. É mesmo, não é obrigatório, mas há alturas em que eu não controlo todo e acaba por acontecer. Claro. Nuno, estás de volta mais uma vez. Está difícil. Estou de volta. Está difícil, mas eu sou resiliente e vamos conseguir fazer aquilo que estamos... A nossa missão há de ser completada. Meu amigo, isto doa a quem doer, custa o que custar. Eu não sei a parte em que tínhamos ficado, mas nós temos que respeitar, eu acho que foi esta a parte, temos que respeitar aquilo que nos é permitido fazer e aquilo que eu sinto que posso avançar ou não. Numa outra altura eu partilhei este momento que eu tive com a Lai, este momento extremamente especial, mas se calhar filo de uma forma inconsciente e imatura. Hoje já evolui, já cresci, já compreendo perfeitamente todos os pontos, e eu tenho que me respeitar e tenho que respeitar o que me dizem para fazer, porque a mim não me dizem, eu não ouço, eu sinto. E então, eu quando sinto que alguma coisa não está-me a ser desagradável, eu prefiro parar. Porque este é o ponto-chave. Muitas vezes nós temos que saber parar. E não nos deixar levar por isto. Porque eu tive que trazer a minha esposa para me perceber, porque era extremamente cética, ou seja, estamos a falar ceticismo puro, mas puro. E hoje já fez alguns cursos, ou já fez pelo menos um nível, para que eu também possa ser ajudado quando for preciso ser ajudado e que alguém me compreenda e que me entenda e que fale a mesma linguagem do que eu. Não é? Isto eu acho que é extremamente importante num seio familiar nós termos os dois lados. O que levou a muitas coisas, muitas cabeçadas, muitos problemas, muitas coisas que não eram problemas, é só uma falta de... ou uma predisposição para entender o outro.
ou para tentar perceber a perspectiva ou o que o outro está a sentir, pôr-se um bocadinho na pele do outro, e se eu fosse eu, como é que eu reagiria? Ou seja, olhar para o outro, para as costas do outro e ver a sua frente, percebes? Ou seja, porque nós somos todos iguais e idênticos, mas uns são mais sensitivos, outros menos sensitivos, ou seja, e eu precisei que a minha esposa visse, aprendesse como eu, que me ajudasse nesta altura, ou seja, também tive que ser humilde a esse ponto de perceber que precisava de ajuda e precisava dela, e a primeira sessão, e eu sei qual é a primeira sessão, essa primeira sessão que eu tive contigo, essa posso partilhar. As outras acho que quero guardar para mim e para a lei, não é estar a ser egoísta, e entendam que nós estamos a falar de seres humanos, estamos a falar de vidas. Cada um tem a sua e devemos respeitar uns aos outros, porque a minha vida é a minha vida, o que eu sofro ninguém vai sofrer por mim. E o que os outros sofrem, porque muitas vezes num olhar eu posso destruir a outra pessoa. E eu não gostava de ser destruído assim, dessa forma. Acho que nós somos humanos, assim como eu sou músico e ensino aos meus alunos. Vocês não nasceram trombonistas, vocês não nasceram pedagogos, vocês nasceram seres humanos. Portanto, quero respeito e não quero medo. Somos seres humanos, temos que nos tratar como seres humanos. E eu estou a fazer algo que me está a dar um gozo enorme, mas de uma forma extremamente consciente e realista. Porque antes de eu tomar as medidas, e hoje, voltando à velha máxima de eles me terem chamado a atenção através de alguém, foi precisamente eu também mostrar que quando as coisas aconteceram, eu expliquei, eu abri o jogo e fui muito claro com toda a gente. Eu estou aqui e a única coisa que eu quero é ajudar. E não quero que se eu posso ajudar, eu não quero que miúdos ou mais graúdos sofram aquilo que eu sofri, que passem pelo que eu sofri. Porque a gente ter coisas, sentir coisas e não saber o que é, às vezes é um desespero. Às vezes na nossa cabeça pode ser um... pode ser, porque, e mais, e vivermos com pessoas que não te entendem, que não falam a mesma linguagem, não entendem o que está a dizer, está completamente maluco, o gajo está maluco, não é? E às vezes é preciso nós descer à terra. Temos que descer à terra. E Allah ensinou-me isso, ensinou-me a ver muitas outras coisas, e eu posso dizer que neste momento eu digo isso aos meus alunos e a quem eu acho que devo dizer, e devo, porque a quem eu digo e a quem eu falo, sei que do outro lado há amor também. Porque nós podemos estar a dar o nosso amor e do outro lado muitas vezes só nos estão a sugar a nossa energia, a nossa luz. E eles, ao fim de 5 minutos, estão no topo e tu em 5 minutos passas de bestial a besta, porque ficas completamente derrotado e não consegues. E eles só se aproveitaram da tua luz, mais nada. E quando as pessoas só se aproximam de ti por certas e determinadas coisas, ou para fumar um cigarro, ou para conversa de café, eu sei precisamente que aquela pessoa precisa é de luz, não precisa de mais nada. Porque não há conversa sequer, ou seja, o tipo de conversa é uma conversa super fútil, super banal. Ou seja, já começa a perceber as coisas, mas lá está, isto também é um processo, já lá vão o quê? 2, 3 anos? Se calhar mais, foi antes da pandemia, portanto já lá vão mais, ou seja, parece que foi ontem. Ou seja, porque não há tempo, na realidade isto o tempo não passa. O tempo não passa. A primeira sessão, só para não perder o raciocínio e voltar, a primeira sessão, eu fui ao LAI e curiosamente houve alguém que apareceu lá. Agora está-me a falhar o nome. Ela não quer. Importa. Não importa. Como é que ela se chama? Pá, não consigo me lembrar do nome. Não importa mesmo. Devemos falar só dos que estão presentes. É agora, este também, ainda bem que eu fiz isto, porque foi isto que eu aprendi hoje de manhã. Só devemos falar Essa foi uma das coisas. Nós não devemos de falar, nem menos. Por isso é que eu...
que estou a fazer agora, ou seja, isto foi algo mais didático que acabou por acontecer na realidade, e é isto que nós temos que ter cuidado. Nós não devemos expor, porque era o seguimento da conversa que estávamos a ter anteriormente, devemos respeitar o outro. Eu vou falar na parte que me diz respeito a mim. Apareceu uma pessoa que tinha que estar presente, fosse porque fosse, e quem apareceu através dessa pessoa, comigo na maca, a lá ia trabalhar em mim, e essa pessoa apareceu. Foi meu filho. E quem precisava de ajuda naquele momento era o meu filho, não era eu. E que, por sua vez, eu hoje acabo por ser uma espécie de muito pequenino, que eu sou muito pequenino nesse aspecto, ainda tenho muito para crescer, de mentor neste tipo de situações do meu filho, porque o meu filho é um ser muito especial. O meu filho é algo novo, ok? E isso, eu não vou entrar muito por aí, porque são conceitos que eu não domino na totalidade e, portanto, não vou falar do que não sei. Não me vou expor, nem vou falar de coisas que não sei, mas posso dizer que, através do meu filho, foi o ponto crucial para eu perceber quem eu era, o que é que eu precisava, o que é que não precisava. Se calhar, através do meu filho, foi a forma que tiveram de me chamarem à terra. Porquê? O meu filho é o meu maior amor. E foi através do amor que eu encontrei a cura. Portanto, aqui está a solução na maior parte dos problemas. É o amor. Agora, o que é amor? O que é amor? Amor é aquilo que nós estamos a fazer uns aos outros, porque é o maior ato de doação do ser humano, de forma incondicional. E aqui eu ia pegar numa coisa muito importante, que para mim tem aqui uma pergunta da Adélia que faz sentido. Conseguem diferenciar quando dizem fui chamado à atenção, se isto é do foro mediúnico ou do foro mental? Isto aconteceu hoje numa consulta em que eu ajudo as pessoas a posicionarem-se dentro da vida delas de forma consciente e onde eu às vezes passo informações da forma como as pessoas devem gerir determinados setores da vida delas, e por isso é que aqui é uma questão mental, não foi uma questão espiritual para o Nuno, foi um grande conselho que lhe foi passado, por mim, mediante a consulta que nós tivemos, do posicionamento que ele deve ter mediante determinados setores da própria vida, não é? Porque nem toda a gente está aberta àquilo que é mediunidade. Então, nós temos que saber usar as palavras certas e estar numa posição que não nos traga problemas, nem olhem para nós e pensem que nós somos de outro planeta. Nada, somos pessoas conscientes, que sabem perfeitamente o lugar que ocupam e com os pés bem assentos no chão. Outra coisa que eu acho que é muito importante dizer, tanto a Sónia quanto o Nuno falaram em cursos de Reiki, e aqui eu quero fazer uma ressalva que é, eu digo sempre, é o meu reiki, é o meu, entre aspas, como é meu é nosso, mas eu estou aqui no meio de duas situações completamente distintas. O reiki não aceita o espiritismo não aceita o reiki, e está tudo certo. Eu vivo no meio destes dois mundos, porque para mim tudo é energia. Reiki para mim é apenas o caminho para conseguir entrar e encontrar uma grande felicidade. E quando eu faço um curso de Reiki mediante aquilo que é o Reiki, porque é isso que eu ensino, porque também sou reikiana, eu digo sempre às pessoas para elas terem open mind. Porquê? Porque vem muitas vezes situações em que eu digo às pessoas, atenção, que isto não é Reiki, isto ultrapassa tudo o que é Reiki. Mas se aconteceu, eu quero que tenham ferramentas para poder compreender e perceber o que é isto. E daí tanto a Sónia quanto o Nuno falarem dos cursos, não é? Mas isto são cursos fora da caixa, porque eu vivo completamente fora da caixa. Os retiros que nós fazemos são fora da caixa, porque quando eu estou, e se isto tiver que acontecer, isto vai acontecer, e estamos lá para ajudar. Não é só para fazer uma ressalva, porque os cursos de Reiki não são todos assim. Claro. Eu queria também pegar em dois pontos. Um deles é comum a eles os dois, que é o sentir-se diferente
E o outro foi um que tu já tocaste, que é o facto de eu não ter dito que depois de algum tempo contigo já não tomava medicamentos. Primeiro vamos começar por aí, porque é importante e também é uma máxima que o Alai, sempre em todos os cursos e em todas as conversas que temos, que é isso, tu não te sobrepões à medicina. E depois, se puderes, pelas tuas palavras, e pegando naquela questão do sentirem-se diferentes, porque eu compreendo que seja difícil explicar esse diferente, mas o que é esse diferente? Sentir essa diferença. Isto é para o Nuno e para a Sónia. Não, é para ti, é para ti. Ai, para mim? Para sim, quem? Sim, sim. Para ti. Ok. Eu digo que nós somos todos diferentes e ao mesmo tempo todos iguais, não é? Eu digo, quando era miúda, dizer à minha mãe, sai que está ali a senhora, e não havia senhora nenhuma, não é? Eu dizer que sinto cheiros e ouço pessoas a falar comigo, a dizerem-me coisas e ninguém ouvia, não é? Isto para mim é ser um pouco diferente, mas como eu cresci nessa diferença e os meus pais criaram-me em amor e na minha própria natureza, eu fui crescendo confiando naquilo que eu ouvia, porque as pessoas quando ouvem vozes, se forem ao médico, elas vão ser encaminhadas para a psiquiatria e está tudo certo, porque pode haver um problema mental, não é? Mas ao crescermos nesta natureza, ou por exemplo passares por alguém e sentires que aquela pessoa tem um problema, ou vir alguém à tua beira e tu antes que a pessoa falasse, tu já sabias aquilo que ela ia dizer, tu acordares de manhã e sentires que algo vai acontecer e acontece, não é? Isto é viver um pouco fora da caixa, é sentir-nos diferentes, mas esta diferença é que nos completa quando nós a conhecemos. Vou dar aqui um exemplo muito que me marcou. Foi uma vez fomos ao Modelo há muitos anos, eu morei alguns anos, 9 anos na Rochosa. Eu entrei bem com o Nelo e passou um senhor no corredor. Eu olhei para o senhor parou a olhar para mim, eu olhei para ele e eu senti-me tão mal e disse ao meu marido, aquele senhor tem isto e aquele senhor, ele está na finitude. Eu posso dizer que eu não saí direita do Modelo, eu vim agarrado ao meu marido, a minha cor ficou pálida, eu fiquei com olheiras e o Nelo só disse, o que é isto que te está a acontecer? Então isto também é ser diferente. Eu simplesmente somatizei algo daquela pessoa e está tudo certo. Hoje em dia eu compreendo. Mas chegar a este patamar, por isso é que eu, quando encontro alguém, eu disse, ok, és do meu mundo, dentro das minhas consultas, das minhas sessões, tudo que eu sei eu vou-te passar, porque eu quero que tu vivas feliz, porque eu hoje sou feliz com isto. Então é um ser diferente, ser igual. Muito bem. Eu sou igual a ti, tu és igual a mim, mas cada um de nós nasceu dentro da missão de vida. Claro. Esta diferença é a diferença que a mim me traz o que me completa. Sem esta diferença, eu não era lá. E com isto eu não quero dizer que eu sou a melhor do mundo, não. Eu sou só o que sou dentro daquilo que é necessário ser. Eu sou igual a tantas outras pessoas. E quando há mediunidade, uma das coisas que deve haver sempre é princípios e valores e transparência. Sentir que no lugar do outro pode ser um filho, um pai, uma mãe da minha pessoa. Então isso é de muita responsabilidade. Muito bem. Olá, e relativamente ao não te substituires à medicina, era uma ressalva que ias fazer quando estava a falar? Muito importante, porque nós estamos a olhar uns para os outros, o que é que nós vemos? Vemos corpos. Quem trata da matéria é ciência, ponto final. É a medicina que está em primeiro lugar. E os médicos existem com o seu devido valor, ponto final. Quando alguém vem fazer um curso, eu tenho sempre o cuidado de dizer a vocês, nós não somos médicos, nós fazemos um trabalho que completamos e complementamos alguma coisa, damos mais conforto, mas nós não substituímos os médicos. Nunca peçam, por favor, que parem a medicação. Eu nunca faço isso. Quando alguém começa a ficar melhor comigo e diz, já posso deixar os antidepressivos, eu disse, não. Você tem que provar ao seu psiquiatra, ao seu médico, que você está a ter recursos e a fazer tudo e sente-se melhor. É ele que vai fazer o desmame. Tem que haver esta consciência.
Porque podem haver surtos psicóticos, ou tirar uma medicação é grave. E se o médico receitou, por algum motivo ele o fez. Tem que haver este respeito pela medicina, que é a ciência que está em primeiro lugar. Apesar de eu trabalhar com terapias complementares, a inteligência artificial e tudo isso. Nós ajudamos o outro que nos procura a sentir-se melhor. Agora, a medicação é sempre da responsabilidade do médico. Sempre. Johnny, desculpa, só se me permites para complementar isto que a Leia acabou de dizer, porque fui eu que comecei com esse tipo de... Porque eu disse que ao fim do mês já não tomava qualquer tipo de medicação. Para que fique bem claro que todo este processo de 2 anos ou 2 anos e tal na minha recuperação, porque eu deixei de tocar durante 2 anos, eu tive que reaprender tudo do zero. Do zero. Eu tocava 10 horas por dia e comecei a tocar 1 minuto por dia. Durante uma semana fazia todos os dias 1 minuto, depois 5, depois 10. Eu tive que reaprender tudo. Ok? Porque eu perdi 70 quilos, eu perdi massa gorda, massa fina, eu perdi tudo. Eu fiquei estava completamente marfanhado, ou seja, eu perdi muita resistência daquilo que eu tinha. Portanto, tudo isto foi feito com o conhecimento da ciência e o da ciência com o conhecimento do que a lei estava a fazer. Portanto, eu andei durante muito tempo a ser acompanhado pelo meu médico, até que, como ele é um ser humano e tem uma luz também, ou seja, nota-se que ele também tem, não é? E nós que conhecemos um bocadinho, conseguimos perceber isso, se calhar às vezes não tão fácil, mas sentimos. E eu abri o jogo com ele. Doutor, passa-se isto assim, eu estou em medicinas alternativas, ao mesmo tempo que estou aqui, e ele disse-me assim, as terapias alternativas não vêm nos livros que eu estudei. Contudo, se as duas juntas se complementam, Nuno, vamos atacar com a força toda. Porque se uma está a resultar de um lado, a outra está a fortalecer por outro, bem, as duas juntas são explosivas. Portanto, vamos fazer isto. Eu só estou a mencionar isto porque nada é insubstituível. As coisas têm o seu devido lugar e se existem é por alguma coisa. Ou seja, este tipo de... lá está, uma frase dita solta sem um contexto pode criar aqui algumas dúvidas, como foi esta que suscitou. Portanto, eu só quero que compreendam que eu, ao fazer o que estava a fazer, eu tenho que respeitar as duas pessoas que estão à minha frente. Uma era a Lai e a outra era o médico. Ambos estavam a tentar me ajudar a ser melhor e a ficar melhor. Portanto, não há necessidade de virar as costas um ao outro. Vamos virar a frente e vamos conversar e vamos pôr as coisas em cima da mesa. A partir daí, tudo é mais que possível e é tudo bom e o que vier vai acrescentar. Agora, subscrevo, eu tomo, por exemplo, há muitos anos que eu tomo duloxetina, jamais em tempo algum, em todo este percurso que eu estou com a Lai, sempre tomei duloxetina, jamais em tempo algum eu parei a duloxetina. Porque se eu parar a duloxetina, eu daqui por uma semana eu estou a atrapar a parede. Portanto, há coisas que existem para te estabilizar. Nada é insubstituível. A única coisa que são substituíveis são as pessoas. Mas mesmo essas, hoje em dia, com o tipo da conjuntura que está o mundo e a sociedade em que temos, hoje em dia até substituem as pessoas por máquinas. E aqui há e querem que as máquinas tenham coração. Opá, isto é louco. Uma coisa que eu acho que também é muito importante ressalvar, que é, só é ajudado aquele que quer, independentemente de haver mediunidade ou não haver mediunidade. E que o processo da cura é isso mesmo, é um processo. Começa na primeira sessão. E eu digo sempre, isto não é um vício, eu digo sempre às pessoas, não venham ter comigo porque eu não sou um vício, eu não sou um antidepressivo, eu sou a tua vitamina. Quero que venhas porque queres vir. Porque a cada sessão nós vamos construindo, vamos desconstruindo, vamos ajudando aquele ser humano a ficar melhor dentro daquilo que ele necessita. Por isso, a cura é um processo. E é muito importante que a pessoa sinta quando necessita. O Nuno e a Sónia marcaram-me, a Sónia, porque eu nunca digo a ninguém quem precisa és tu.
nunca digo isso, e disse isso 2 vezes à Sónia. Eu nunca marco sessões para ninguém, a não ser que as pessoas queiram marcar. As pessoas que me conhecem perfeitamente sabem que é assim. E das 2 vezes, aquilo saiu da minha boca e pronto, eu sei que foi algo que falou por mim, porque eu nunca digo a ninguém, quem precisa és tu. Eu nunca faço isso. Mas a Sónia, na verdade, fez sentido, passado muito tempo, fez sentido quando ela veio. O Nuno, quando eu vi o Nuno a primeira vez e olhei para aquele senhor, sabia que ele tinha um filho, que estava casado, vi o desespero dele, vi um homem numa faixa etária que estava numa idade para construir uma vida, tinha uma família, e eu vi uma pessoa em puro sofrimento. E percebi perfeitamente que ele fazia parte do meu mundo. Eu disse a ele, bem-vindo ao meu mundo. E isso foi na primeira sessão, não é? Então, acho que na vida ninguém se cruza por acaso, nada acontece por acaso, quer seja o bom, quer seja o menos bom. É muito importante que nas questões de mediunidade haja o respeito, haja a coerência, haja a consciência e acho que a vida pode ser muito melhor quando nós, seres humanos, nós nos conhecemos na nossa totalidade. Só conhecendo na nossa totalidade é que nós conseguimos andar para a frente. E é nisso que nós construímos. Eu digo nós, pronto, naquilo que eu faço, uma pessoa de dentro para fora e de fora para dentro, porque a cura acontece muito de fora para dentro. É preciso mudar o externo para chegar ao interno. E é preciso mudar o interno para encontrar um externo melhor. Mediunidade é também tudo isto. Muito bem. Estamos a caminhar para o fim, mas antes disso ainda queria recolher aqui mais alguns testemunhos, tanto da Sónia como do Nuno, e vou a ti, Sónia, e perguntava-te, tu olhando para todo este percurso que fizeste com a Lai, como é que teria sido para ti se a Lai não se tivesse atravessado no teu caminho? Ou se neste caso não tivesse seguido o conselho dela de que eras tu que precisavas de ajuda? Eu acho que teria sido muito mais complicado. Aliás, se calhar estaria, sei lá, internada numa Magalhães Lemos ou uma coisa do género. Eu não tinha ninguém que me respondesse às minhas perguntas, que me orientasse. O que eu mais pedia a Deus era que me colocasse alguém no meu caminho, que me orientasse e me ensinasse a viver com aquilo que eu sou, porque eu vivia aterrorizada, eu tinha medo, eu estava a trabalhar e essas coisas aconteciam, e como é lógico, a maior parte das pessoas nunca iria entender se eu caísse para o chão ou se eu começasse a falar, sei lá, outra língua estranha ou uma coisa assim, não é? Portanto, certamente teria sido muito, mas muito mais difícil o meu caminho. Nuno? Olha, eu resumo isto e digo isto com toda a gratidão do mundo. Eu acho que foi a Lei que me ajudou a salvar-me a vida. Oh, então, vais fazer chorar. Eu digo isto e hei de dizer sempre, porque se eu não tivesse conhecido a Lei, se calhar já tinha sido operado, já tinha uma prótese, estava... Não sei o que poderia ser. Agora, não consigo prever o futuro. A Lai, para mim, eu vou estar sempre ligado à Lai. Confio demasiado no trabalho dela. Demasiado no bom sentido, não no mau sentido, ok? Confio. A minha vida é nas mãos dela. Eu deposito a minha vida nas mãos dela e ela sabe que em tudo o que precisar eu também estarei aqui dentro das minhas possibilidades e capacidades mentais, físicas, seja no que for. Ela sabe que sabe quem tem. E por eu confiar tanto nela, eu não queria abrir muito, mas ela sabe que eu deposito porque ela sabe o que tem acontecido nos últimos tempos
Não estou a querer deixar algumas coisas no ar, mas eu também sou professor, lido com muitas crianças e no que eu puder ajudar, eu irei ajudar. Ok? Tenho que respeitar as crianças, tenho que respeitar os pais, tenho que respeitar a lei, tenho que respeitar o mundo. Portanto, o que me é permitido dizer, eu digo, o que não é, não vou dizer. Portanto, eu acho que eu ajudo, farei, e se tiver que fazê-lo 500 vezes, eu vou fazê-lo 500 vezes. Se 500 vezes forem poucas, eu hei fazer 1000. Sabem porquê? Porque é uma coisa que eu aprendi desde a primeira consulta que tive com a lei, e todos os meus alunos sabem esta frase. Todos os alunos sabem esta frase. Agora é preciso entender a frase. Eu quero, eu posso e eu consigo. Todos os meus alunos sabem estas frases. E eu explico o quero, eu posso e eu consigo. Porque há quem queira e não possa. Há quem possa e não queira. Mas conseguir, se a lei consegue, todos conseguimos. É verdade. Eu estou a falar lei enquanto universo. Eu não estou a falar lá enquanto só o ser humano, esta pessoa maravilhosa que nos ajuda e tal. Eu estou a falar lá enquanto universo. Porque o querer e o saber não ocupam lugar. Portanto, se não ocupam lugar, não é preciso fazer o update. Certo? Portanto, é só conseguir. Por isso está tudo às mãos. Os meus alunos... Isto... Eu não vou dizer a palavra toda, vou só dizer a inicial. E as pessoas que tirem. Os meus alunos sabem esta frase. Eu sou uma mé igual a outra mé. Porque se eu faço mé, os outros também fazem mé. Mas se os outros fazem, eu também posso fazer. Portanto, nós vivemos num mundo em que podemos fazer caca aqui, mas o outro também pode fazer. Portanto, ninguém é superior a ninguém. Tão bons como nós podem ser, melhores do que eu não são, porque eu sou um ser e sou um bocadinho do universo. Porque eu sou um mundo, o João é outro mundo, a Leia é outro mundo, a Sónia é outro mundo, e todos juntos fazemos o universo. Portanto, temos que viver uns com os outros. E se eu posso ajudar um menino a entrar numa sala de aula com um estojo de zorra, não é? Ou seja, arrastar o instrumento meio metro, 500 metros, meio quilómetro, até chegar à sala. Destroçado, desanimado. Ou ver um menino, até pode me tocar muito, feliz, de sorriso, opá, contente, a gostar do que está a fazer. Só isso. A minha missão está completa. Claro que sim. E vamos ajudar. Vamos continuar a ajudá-los. Portanto, eu só estou a abrir este bocadinho para perceberem que eles também estão a ser acompanhados pela medicina, pela ciência. A medicina é de uma só, não é? Engloba tudo, mas estão pela ciência e estão pelas medicinas alternativas. Juntos, tudo, o saber, o acrescentar, não tira bocado e não ocupa espaço. Portanto, quanto mais ferramentas nós tivermos, quanto mais nos conhecermos a nós mesmos, e quanto melhores nós formos, melhores vamos conseguir ter um mundo melhor. Porque onde há luz, a escuridão não reina. Se nós estivermos numa sala, se acender a luz, a escuridão acabou. Portanto, nós temos que emanar luz uns para os outros, que é para nunca haver essa escuridão, embora a escuridão é necessária como a luz é necessária. Cada coisa tem a sua... Portanto, este é o meu testemunho deste bocadinho de... Este é uma gota no oceano de vários momentos que nós partilhamos. Se eu hoje tivesse que dar alguma coisa, seria um gesto de gratidão, um coração do tamanho do mundo, para a lei, por tudo que me tem ajudado, me tem ensinado, e acima de tudo por me ter ajudado a ser. Porque o ser humano que eu sou, eu se calhar já o era, só que não sabia o que era e não sabia sequer... Nenhum discurso como estamos a ter aqui hoje, nem conseguia falar, não conseguia falar assim. Alguma vez, não. Jamais conseguia falar e ter um discurso assim. Portanto, a lei é só simplesmente maravilhosamente maravilhosa. É aquilo que eu tenho a dizer, mais nada. Não há nada a dizer. Muito bem.
Gratidão. É o fim perfeito. Lai, queres acrescentar alguma coisa? Para terminar? Olha, o que eu quero acrescentar é agradecer-vos de coração. Tenho aqui uma mensagem da doutora Joana Paes que diz: obrigada pela vossa partilha. É importante desmistificar todos estes assuntos para que todos possam ser compreendidos e devidamente orientados, para que possam viver de forma plena. Quando uma psicóloga que também trabalha comigo, a doutora Joana Paes, faz esta partilha, precisamente porque ao longo do caminho dela também tem encontrado crianças e pessoas que, a nível da ciência, seriam diagnosticados com determinadas situações, mas porque também conhece um pouco este trabalho e vive de perto, conseguimos chegar a mais pessoas, ajudar mais crianças, aquilo que ela diz, e com toda a razão, a viver de uma forma mais plena, porque há aqui também casos de espiritualidade. Tenho aqui a Antónia Damas também a dizer: revivi agora no Nuno um pouco do que a minha filha viveu nas aulas de música. Um bem-aja para todos. É uma família que também está comigo, que eu acompanho, e por isso o testemunho do Nuno, o testemunho da Sónia, é para tantas pessoas uma golfada de ar fresco na vida. É um dizer, afinal, eu não sou assim tão diferente, há pessoas como eu, se calhar eu vou me aceitar mais, se calhar eu vou cuidar mais, se calhar eu vou ser mais positivo, se calhar eu não vou ter que esconder, eu não vou ter que ter vergonha, porque a nossa sociedade ainda é muito castradora neste sentido, ainda aponta o dedo, ainda colocam nomes feios em pessoas que são médios de incomunicação, e depois há o outro lado mais escuro que se aproveita da dor dos outros para fazerem determinadas coisas. Então isto tem que ser transparente para que possamos viver em plenitude uns com os outros de uma forma mais humana. Eu costumo dizer, de uma forma mais humana e com mais amor, porque o amor é a chave. E quero-vos agradecer incondicionalmente até estas pessoas. A Adélia diz: a Lai é um ser maravilhoso, vocês é que são seres maravilhosos, que partilha saberes de forma tão bela e simples, um tema que ainda é considerado tabu, porque é tabu, não é? Nós temos que falar da espiritualidade, da mediunidade, de tudo aquilo que compõe a mediunidade. Se as pessoas quisessem, poderíamos falar ainda muito mais sobre isto, porque é preciso as pessoas terem conhecimento, e há conhecimentos que não vêm nos livros. Há conhecimentos que só estão no livro de Deus. E Deus é tudo aquilo que nós quisermos. Por isso a fé é muito importante no caso da espiritualidade. A fé é naquilo que nós quisermos. Quanto mais humildade, mais gratidão, mais compaixão, desenvolver o perdão, a gratidão, a humildade, a compaixão, o amor pelo próximo, é trabalhar a mediunidade. Desenvolver o respeito pelos animais, pelo planeta, pela rentabilidade, pela sustentabilidade, comer apenas o necessário, é trabalhar a espiritualidade. Passar por um sem-abrigo, não se afastar, não desdenhar, mas compreender aquele ser humano, que um dia nós podemos estar naquela condição. Isso é trabalhar a espiritualidade. Então isto é extraordinário. Eu só tenho que dizer, com um piscar de olhos, do meu coração para o vosso coração, cheio de amor, e muita gratidão, mesmo. À Sónia, porque está a dar a cara, porque trabalha muito, porque se calhar vão fazer perguntas, porque hoje em dia toda a gente está no YouTube, ao Nuno, que é um músico, que é conhecido, que é professor, que lida com pais, tenho aqui também a Isabel Coelho, lá é um ser que ensinou-me e ajudou muito. Eu estou aqui mesmo para ajudar, dentro das minhas consultas, dentro daquilo que me é permitido desenvolver nesta vida. Tudo que eu sei, eu ensino, e é dentro da espiritualidade. As pessoas ainda escondem os ensinamentos. Não, nada é nosso. Nós devemos, porque ninguém é igual a ninguém. Eu vou ser sempre eu, a Sónia vai ser sempre a Sónia, o Nuno vai ser sempre o Nuno. Mas se nós partilharmos conhecimento, o mundo é mais rico, as pessoas vão ser mais felizes. E acho que se calhar fazermos, Johnny, mais testemunhos, se as pessoas assim o sentirem, mais partilhas, algo mais profundo, será excelente.
faz de ti um jornalista fora da caixa, porque também é preciso ter coragem para tu fazeres isto. É preciso coragem. Tu estás a dar a cara, é preciso coragem. Está aqui o Rui também a dizer, a Lai espalha bem e ajuda tudo e todos, faz o bem, e eu que o digo, obrigado Lai. Não, oh, Rui, eu tenho que te agradecer porque tu és cético, mas és um cético open mind e que ajudas a tua mulher, isso é fantástico. Eu ajudo a família a ajudar a família, por telefone, conforme aquilo que me é humanamente possível, não é? E ser espiritual é isto que nós estamos a fazer aqui, é esta partilha incrível, e o amor é sempre a chave, e aquilo que fazemos aqui, aquilo que fazemos nos retiros, é aquilo que fazemos nos círculos, é isto. E a vida torna-se mais rica, a vida é um arco-íris, nós é que colocamos o arco-íris onde nós o queremos, o meu está no coração. Muito bem, resta-me agradecer-vos, a vocês, Sónia e Nuno, por este tempo que dispensaram, e à Lai também, mas sobretudo a vocês, porque, como a Lai disse bem, estão a dar a cara por uma condição muitas vezes ainda mal vista e maltratada pelas pessoas. Obrigado por este tempo, acho que foi enriquecedor, e este conjunto de comentários agora no fim, acho que diz tudo aquilo que foi esta hora e meia de conversa. Sim. Obrigado a ti mais uma vez, Lai, por também estares aqui connosco, e marcar encontro para a próxima, eu nunca sei o dia que é, mas a próxima segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de julho, vamos voltar aqui à conversa que faltava, e vamos nos manter neste tema da modernidade, com outra convidada que a seu tempo será revelada, e dia 1 de julho, está ali a dizer o Nelo, por isso no dia 1 de julho, primeira segunda-feira desse mês, marcamos encontro, vamos ter nova conversa com outra convidada que certamente virá também encher e suprir algumas dúvidas que ainda possam eventualmente existir. Agradeço-vos esse tempo que estiveram aqui connosco, a vocês três que estão aí desse lado e todos aqueles que estiveram a assistir a este programa, e um resto de boa noite de segunda-feira para vocês.